E aí, pessoal, tudo bem? É um prazer estar novamente aqui com vocês e hoje nós vamos continuar a matéria de segunda lei de Mendel. Vamos passar para o segundo exercício. Se você ainda não assistiu o primeiro exercício de primeira lei de Mendel, clique aí no card e aproveite as informações, tá, desse primeiro exercício. Esse segundo exercício vai ser mais didático, nós vamos resolver questões à mão livre, tá? Então, para aquele aluno que tem dificuldade de resolver questões de segunda lei de Mendel, aproveite esse vídeo. Estão prontos? Então, vamos lá. A primeira questão, ela fala o seguinte: uma linhagem pura de uma variedade de ervilhas de semente lisas, dominantes e flores brancas excessivas foi cruzada com outra linhagem pura de uma variedade de sementes rugosas excessivas e flores roxas dominantes. Caso os híbridos sejam fecundados posteriormente, a proporção de indivíduos com sementes rugosas e flores brancas será a seguinte. Na primeira questão, ela falava de um indivíduo que tinha algumas características de linhagem, tá? O indivíduo ele tinha semente lisa, que era dominante, e flor branca, que era recessiva. E ele foi cruzado com outro indivíduo que tinha semente rugosa e flor roxa. Então, essas eram as características, tá? Liso para dominante, rugoso para recessivo, roxa para flor dominante, branca para flor recessiva. O indivíduo de característica lisa e flor branca foi cruzado com o indivíduo de características rugosas e de flor roxa, tá ok? O que vai acontecer com esse genótipo? Ele vai formar um indivíduo azão, azinho, bezão, bezinho, tá bom? Formando assim um indivíduo heterozigoto. Aí a questão continua. Se eu pegar esses dois indivíduos heterozigotos, o que é que vai acontecer? Se eu cruzar dois indivíduos heterozigotos para as duas características. Quando eu cruzar a característica desse indivíduo aqui, está aqui ele. Ó. O que vai acontecer? Eu vou pegar um gene azão e fazer um par com bezão. Vou pegar um gene azão e fazer um par com bezinho. Vou pegar um gene azinho e fazer um par com bezão. E vou pegar um gene azinho e vou fazer um par com bezinho. Esse cruzamento, ele quer encontrar a variação dos indivíduos que são rugosos e brancos. Nesse quadro do cruzamento desses indivíduos híbridos, ele quer saber quantos indivíduos rugosos e brancos vão nascer. Está aqui o quadro. Essas características aqui simbolizam esse indivíduo aqui. E essas características aqui simbolizam esse indivíduo aqui. Como ambos têm os mesmos genótipos, eles vão ter as mesmas cargas. Agora basta você fazer o cruzamento, que vai dar 16 indivíduos, tá? Só que tem algumas coisas que você pode observar. Por exemplo, nenhum desses quadros precisam ser feitos. Por que, Ítalo? Prestem atenção. Ele quer um indivíduo totalmente recessivo. Como é que essa coluna vai poder servir se eu tenho aqui dois indivíduos dominantes? Como é que essa coluna vai servir se eu tenho aqui um indivíduo dominante? Como é que essa coluna aqui vai servir se eu tenho um indivíduo dominante? Como é que essa linha vai servir se eu tenho dois indivíduos dominantes? Como é que essa linha vai servir se eu tenho um dominante? Como é que essa linha vai servir se eu tenho um dominante? Eu não vou perder meu tempo na prova, eu elimino esses quadros. Sobra só esse quadro aqui, ó, do qual ele vai formar um indivíduo azinho, azinho, bezinho, bezinho. Azinho, azinho, bezinho, bezinho. Ou seja, o indivíduo que eu quero encontrar. Então, a possibilidade
dessa opção é 1 para 16, que na questão é o item A. Item correto, como foi mostrado, item A, 1 para 16. Segunda questão. Um homem polidactílico e não albino, filho de mãe albina, casa-se com uma mulher não polidactílica e albina. O primeiro filho desse casal é normal para ambos os caracteres e a mulher está grávida da segunda criança. A probabilidade de essa segunda criança ser polidactílica e albina é de... Segunda questão. Ela vem falando de uma situação interessante. Um homem polidactílico e não albino, filho de mãe albina, ela vai casar com uma mulher não polidactílica e albina. Então eu tenho aí a seguinte condição. Ó. Eu tenho um indivíduo polidactílico. Ser polidactílico, ter 6 dedos na mão é dominante em relação a ser normal, que é ter 5 dedos na mão. Eu tenho uma pessoa normal para pigmentação da pele e eu tenho uma pessoa albina. Mais Ítalo, eu tenho 2 pessoas normais. Acorda, bebê. Esse daqui é normal para a condição de ser polidactílico e esse daqui é normal para a condição de ser albino. Eu tenho 2 genes, o gene B e o gene A. É por isso que é segunda lei de Mendel, tá? Eventos independentes. Ter 5 dedos na mão não tem nada a ver com ser albino. Então, ser normal para ser albino não tem nada a ver para ser normal para ser polidactílico. Então, preste atenção, tá? Eu tenho aqui um heredograma, que é o que nós vamos utilizar. Desculpa aqui os círculos, né? Porque é feito na mão, tá bom? Então, eu tenho aqui um homem que casou com uma mulher. Ele tem uma mãe com uma condição. E ele tem 2 filhos. Ítalo, por que os filhos estão representados por losangos? Porque aqui não fala se são meninos ou meninas. Qual é a carga genética desses indivíduos? Então, a condição é a seguinte, tá? Um homem polidactílico, olha aqui o homem polidactílico, e não albino. O homem não é albino. Mas Ítalo está faltando 2 genes. Claro, eu não sei se ele é polidactílico homo ou heterozigoto, e eu não sei se ele é albino, qual é a condição do albinismo dele, tá? Ele aqui tem uma mãe. A mãe dele sendo albina, agora eu sei que esse gene dele aqui é qual? É um Bzinho. Então eu vou colocar aqui. Esse vai ficar por enquanto em branco. Ele casa com uma mulher não polidactílica, ou seja, ela é normal, mas é albina. A pobre aqui é, né, albina, tá? Então ela é Azinho, Azinho, Bzinho, Bzinho, tá? Eles têm um filho. Ele é normal para a polidactilia, tá? E normal para a cor da pele. Eu não vou me preocupar com esse gene porque ele não é o foco, mas esse gene aqui, um dos 2, me explica ou acaba de me dizer qual é esse gene do pai, porque não teria como ele ser Azinho, Azinho. Um veio da mãe, o outro tem que vir de quem? Do pai. Então o pai é Azinho. Então agora eu tenho esses 2 genes. Ele quer saber qual é a chance de eles terem um segundo filho, que é um evento individual, não é porque ele teve o primeiro que eu tenho que estar multiplicando pelo segundo, é um novo evento, tá? Que ele seja uma criança polidactílica, ou seja, tenha pelo menos um azão, e albina, ele vai ter as 2 condições problemáticas. Vamos calcular. Vamos lá calcular. Está aqui o genótipo desse indivíduo e está aqui esse genótipo desse indivíduo, tá? Interessante que esse indivíduo aqui, ele é duplamente heterozigoto. Então, ele vai formar um par azão Bzão, tá aqui, ó. Um par azão Bzinho, tá aqui. Um par azinho Bzão, tá aqui. E um par azinho Bzinho, tá aqui. Essa indivídua aqui, ela é homozigota. Então, prestem atenção. Ó. Ela vai formar um par Azinho Bzinho, que está aqui. Ela vai formar outro par Azinho Bzinho, outro par Azinho Bzinho e outro par Azinho Bzinho. Eu teria aqui 4 pares Azinho Bzinho.
todos iguais. Não tem necessidade de eu criar na tabela mais 4 lacunas e perder um tempo fazendo esse processo aqui, pessoal. Se no final eu vou poder simplificar. Para que eu vou fazer? Então eu boto só um par, são todos iguais. Os iguais eu não vou colocar, eu não repito. Tá? Sendo assim, nós vamos cruzar só esses indivíduos. E aí tem uma característica interessante. Para que o indivíduo nasça, ele tem que ser Bzinho, Bzinho. Então, esse indivíduo aqui, ó, ele não vai acontecer. Por que ele não vai acontecer? Porque ele tem esse Bzão. E esse indivíduo aqui também não vai acontecer, ó, porque ele tem um Bzão. Como é que vai acontecer um indivíduo que eu quero ser Bzinho, Bzinho e ele tem um Bzão aqui? Então sobra esses dois. Esse indivíduo aqui, ó, não vai acontecer, porque esse gene mais esse gene daria Azinho, Azinho no processo. E tem que ter um Azão. Então só sobra um indivíduo, que é o Azão, o Azinho, Bzinho, Bzinho. Tá bom? Então nesse caso, a chance seria 1/4. Tá? Ou seja, item A. Como foi mostrado na questão, item A, 1/4. Terceira questão. Em uma determinada raça de gato, a cor e o comprimento de pelagem são controlados por genes autossômicos que podem ser dominantes ou recessivos. A tabela abaixo, no caso ao lado, demonstra as características para esses alelos. Sobre o cruzamento de um gato macho com uma gata fêmea, responda. A. Qual a probabilidade de se obterem filhotes brancos com pelos curtos? B. Quais os genótipos dos gametas que podem ser produzidos pela fêmea e pelo macho? C. Se a gata acima cruzar com um gato com pelagem longa, qual é a probabilidade de nascer um descendente com pelagem longa? Então, pessoal, vamos agora para a terceira questão, que ela fala de uma característica de gatos, tá? Ele diz que uma raça de gatos ele tem a seguinte proporção de pelagem, tá? Entre dominantes e recessivos. Bzão para negro, Bzinho para branco, pelo negro, pelo branco. Szão para pelo curto e Szinho para pelo longo. Tá? Pelagem longa. E aí ele fala que os indivíduos em si, eles vão ter esse seguinte genótipo. O macho vai ser Bzão, Bzinho, Szão, Szinho, ou seja, ele vai ser negro de pelo curto. E a fêmea vai ser Bzinho, Bzinho, branca de pelo curto. Tá? Aí ele vai para as seguintes proposições. A. Qual a probabilidade de se obter filhotes brancos com pelos curtos? Então, nós vamos responder agora 2 itens ao mesmo tempo, tá? O item A e o item B. Por quê? Porque o item B já se responde ao você calcular o item A. Então, eu tenho aqui o indivíduo, o gato macho, a gata fêmea e o possível filho. O filho tem que nascer o quê? No item A, branco, de pelos curtos, tá? Então, quando eu faço aqui o genótipo, eu já respondo o item B, porque o item B pergunta assim, ó. Quais os genótipos dos gametas que podem ser produzidos pelas fêmeas e pelos machos? Fica simples, tá? Ó, pelo macho eu faço Bzão, Szão, Bzão, Szão, Bzão, Szinho, Bzinho, Szão e Bzinho, Szinho, tá? Então, acabei de responder aqui, ó. Isso corrobora com a lei de gametas diferente, onde eu pego aqui, ó, 2 heterozigotos, então eu pego 2, eleva ao número de heterozigotos, vai me dar 4 gametas diferentes, Já a fêmea, ela vai formar Bzinho, Szão, Bzinho, Szão, Bzinho, Szão e Bzinho, Szão. Então eu não vou repetir, eu vou colocar só um Bzinho, Szão aqui no processo. Então dá exatamente o que eu faço, ó. Quantos heterozigotos eu tenho aqui? 0. Todo mundo é homozigoto. Então, 2 elevado a 0 dá um diferente. Tá aqui esse um diferente, tá? Então, claramente, eu já corto aqui no processo algumas características que não me interessam. O indivíduo tem que ser Bzinho, Bzinho. Então, nem esse vai me servir. Por que não vai me servir? Porque tem Bzão, tá?
Agora, esses dois aqui irão me servir, ó. Bzinho, Bzinho, Szão, Szão, Bzinho, Bzinho, Szão, Szinho. Certo? Eu vou ter 2 de 4, um meio, tá? Que é igual a 50%. Então, o item A é 50%. O item C, ele fala o seguinte, tá? Se essa gata aqui, ó, acima, se essa gata aqui desse gene, que é essa gatinha aqui, ó, tá? Ela for cruzada com um macho de pelo longo. Para ter pelo longo, tem que ser Szinho, Szinho. Para ter pelo longo, tem que ser Szinho, Szinho. Qual é a probabilidade de ter um filhote de pelo longo? Esse filhote, para ter pelo longo, ele tem que ser Szinho, Szinho, tá? Eu já vou adiantar que é 0%, tá? Mas, Ítalo, 0%. Tu nem calculou nada, certo? Por que eu não preciso calcular? Porque esse indivíduo aqui, pessoal, é homozigoto e ele é pelo curto. Indivíduos homozigotos para uma característica dominante só vão ter filhos iguais a ele. Se eu sou homozigoto para escrever com a mão direita, eu só vou ter filhos escrevendo com a mão direita. Tá certo? Se eu sou homozigoto para a pele normal e a pele normal é dominante em relação ao ser albino, eu só vou ter filhos normais. Posso até casar com uma mulher albina, mas eu vou ter todos os filhos heterozigotos. O quadro mostra aqui, ó, a gata, Szão, Szão, e o gato, Szinho, Szinho. Todos serão o quê? Szão, Szinho. Todos. Então, é 0%. Como foi mostrado na resolução, item A, 50%. Item B, a fêmea tem chance de ter um gameta Bzinho, Szão, e o macho 4 gametas, Bzão, Szão, Bzão, Szinho, Bzinho, Szão e Bzinho, Szinho. E item C, a chance é 0%. Vamos para a última questão. Em uma espécie de insetos, o tamanho e a formação das asas são determinados geneticamente. O gene que determina o tamanho das asas, longas, curtas ou intermediárias, possui 2 alelos sem relação de dominância entre si, ou seja, uma dominância incompleta. O gene que determina o desenvolvimento das asas também possui 2 alelos. O dominante determina asas e o recessivo a ausência de asas. Vários casais de inseto duplo heterozigoto são cruzados e obtém-se um total de 2.048 descendentes. Auxiliar alternativa que indica desse total um número esperado de insetos com asas intermediárias. Então vamos para a última questão. Essa questão ela é interessantíssima porque ela envolve uma atenção do aluno muito grande. Aqui fala de um inseto que ele tem 2 condições, tá? Tá bem colorido aqui para você entender. O gene A dá a condição das asas, asão e asinho, certo? Só que ele fala aí que há 3 condições de asas, asas longas, asas curtas e asas intermediárias. E não há dominância entre elas. Então isso aqui é uma dominância incompleta. Aonde o gene asão é asa longa e o gene asinho é asa curta. Sendo assim, o inseto asão ele tem asa longa. O inseto asão-asinho ele tem asa intermediária. E o inseto asinho-asinho ele tem asa curta. Ítalo, como é que eu vou saber disso, Ítalo? Tendo um conhecimento do assunto. Você tem que entender do assunto e entender que você tem as condições de dominância completa, incompleta, codominância e alelos letais. Nesse caso aqui é uma dominância incompleta. A questão já explica para você. Já na outra condição, já é uma dominância completa, aonde o gene B determina ter asas e o gene Bzinho determina não ter asas. Então, ele já se comporta de uma maneira diferente. Ter asas significa ser Bzão, Bzão e Bzão, Bzinho. Não ter asas significa ser Bzinho, Bzinho, tá? Aí a questão ela diz o seguinte. Então, preste atenção. Ele falou o seguinte, ó, vários casais duplo heterozigotos, então tá aqui, ó, duplo heterozigotos. Quem é um duplo heterozigoto aqui? É o indivíduo de asa intermediária e que possui asa. Então, eu tenho 2 indivíduos de asa intermediária e possui asa. Desse cruzamento, nasceu 2.048 indivíduos. Esse número é importante porque vai se envolver no
Resultado final. Eu quero saber desse número aqui, quantos irão nascer com asa intermediária. Entenda, ele não falou o genótipo das asas, ele só falou que queria ter asa intermediária. Mas como é que o indivíduo vai ter asa intermediária sem ter asa, Bzinho, Bzinho? Então eu não posso contar com nenhum indivíduo Bzinho, Bzinho no processo, tá bom? E isso quer dizer que o indivíduo envolvido ou é Bzão, Bzão ou é Bzão, Bzinho, porque isso significa ter asa. Então eu tenho que ter a visão de pegar um indivíduo com asa intermediária e ainda com esse genótipo aqui, ó, Bzão, Bzão ou Bzão, Bzinho, por isso que tem um underline aqui. Então, levando em consideração aquela situação, eu já corto de cara esses indivíduos aqui, ó. Eu vou cortar esse indivíduo aqui, ó, não vai valer porque ele vai ser Bzinho, Bzinho. Vou cortar esse indivíduo aqui porque ele não vai valer, ó, porque ele vai ser Bzinho, Bzinho. Vou cortar esse indivíduo porque não vai valer, porque ele é Bzinho, Bzinho. E vou cortar esse indivíduo porque não vai valer, porque ele é Bzinho, Bzinho. Então, todos esses Bzinhos aqui eu não conto, tá bom? Agora tem uma outra característica, preste atenção. Todos os indivíduos têm que ter asa intermediária. Então, ele nem pode ser azão, azão, nem azinho, azinho. Então, eu vou cortar esse indivíduo porque ele é azão, azão. Vou cortar esse indivíduo porque ele é azão, azão. Vou cortar esse porque ele é azão, azão. Esse já está cortado. Vou cortar esse daqui porque ele é azinho, azinho. Vou cortar aqui também esse porque ele é azinho, azinho. Vou cortar esse daqui, porque também é azinho, azinho. E esse já estava cortado. Já me sobrou aqui somente 6 quadros, tá? Então, sobra aqui 6 quadros, ó. O indivíduo, tá vendo aqui, ó? Intermediário com asa, intermediário com asa, intermediário com asa, intermediário com asa, intermediário com asa e intermediário com asa. Qual é o resultado aí do processo? Eu tenho 6 indivíduos para 16 possibilidades. Tá bom? 6 para 16. Se eu chegar e fizer aqui uma simplificação do processo, isso vai me dar 3 para 8, não é não? 3 para 8, ok? Agora, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar esses indivíduos e tirar 3/8 dos 2.048 indivíduos. Então, eu vou pegar os 2.048, dividir por 8 e multiplicar por 3. Isso vai dar quanto? Isso vai dar 768 insetos. Então, 768 insetos dos 2.048, tá? Tem asas intermediárias, ok? Então, isso aí da item C. Como foi determinado lá na questão, item correto, item C, 768 insetos. Bem, pessoal, eu agradeço a todos, espero que vocês tenham conseguido obter o maior aproveitamento dessas questões, tá certo? Desejo a vocês um bom dia e até a próxima.